Olá, começamos agora a sexta aula e o início da segunda unidade da disciplina de Eletromagnetismo 1, aqui no curso de Engenharia Elétrica da Unemate Sinop, nesse período letivo excepcional, né? Espero que você esteja vendo esse vídeo com saúde, com toda a sua família esteja bem. Bom, hoje eu vou falar sobre densidade de fluxo elétrico. E para a gente entender a densidade de fluxo elétrico, eu acho importante a gente revisar alguns conceitos, né? Por mais que o professor Eduardo já tenha apresentado para você há pouco, mas eu acho importante redefinir, né, reapresentar para você alguns detalhes que vão permear toda a nossa análise, nosso estudo de hoje. Bom, das definições introdutórias que eu acho importante para esse conteúdo, né? Primeiro, as definições de carga elétrica e corpos carregados. Bom, a gente tem nas interações eletromagnéticas que permeiam o nosso estudo aqui na disciplina, a interação entre corpos de cargas elétricas. Simples assim, né? Com valores de carga, né? E nessa definição a gente tem como carga elétrica pontual os pósitrons e elétrons, e como corpos carregados, né, baseados em mais de um corpúsculo, os íons atômicos, tá? Os átomos com a diferença entre prótons e elétrons, né? Ou seja, com carga negativa ou carga positiva. E essas cargas ali, os elétrons e os pósitrons, sempre definem, por exemplo, a carga de um corpo, de um ponto, de forma quantizada. Como assim, professor? Os elétrons têm um valor, uma carga elementar, né, invariável, que é esse 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a gente está definindo pontos que se baseiam na quantidade de pósitrons e elétrons, uma quantidade inteira, né? Não tem como a gente observar meio elétron. Mas como a gente está falando de uma carga muito pequena, acaba que quase todos os valores que a gente estiver tratando aqui na disciplina serão valores possíveis de serem atingidos. A gente está falando, sei lá, de 1 coulomb, de 3, 4 coulombs, 10 coulombs, 50 coulombs. Então, é um valor muito maior do que o de uma carga elementar. Então, a gente consegue aproximar com uma significância bem importante. E, bom, nesse estudo também, nessa análise toda, a gente considera os corpos carregados justamente porque são corpos com a presença ou ausência de cargas elétricas, né? Vamos dizer assim, deficiência ou excesso de elétrons neles. E, bom, a gente observa então a interação elétrica, ou seja, o campo elétrico que tanto um corpo individualmente propõe, quanto a interação entre os dois corpos, né, sendo eles de carga oposta ou não, ou mais de dois corpos, no espaço. A gente está definindo então o comportamento de campo elétrico devido à presença dessas cargas. Tá? Se a gente estiver observando de forma individual a carga elétrica, a gente pode definir da seguinte forma. A gente está, nesse primeiro momento, observando a carga elétrica isolada do meio, tá? do espaço. Ou seja, a gente está falando de uma carga elétrica que não reage a nenhum campo elétrico externo de outra carga elétrica. Tá? Nessa primeira definição aqui, a gente tem a representação das linhas de campo, certo? Que são direcionadas a uma carga positiva. De forma convencional, a direção do fluxo elétrico de uma carga positiva é de afastamento. Tá? E é justamente o termo correto para a gente definir as linhas que se definem de uma carga de afastar, não de aproximação ou repulsão. Isso é uma outra condição que a gente vai ver logo na sequência. E de forma análoga e contrária, a gente tem as linhas de campo na mesma direção, né, para uma carga elétrica negativa, mas com a tendência de aproximação, tá, do fluxo do campo elétrico externo. Tá? Então, a gente tem um campo elétrico em direção à carga elétrica, enquanto que aqui no pósitron, por exemplo, numa carga positivamente carregada, a gente tem de afastamento. Beleza? Isso compreendido, a gente começa a observar a definição que essas linhas de campo que propõem. Tá? Agora, na interação entre duas cargas ou mais. Mas antes da gente entender esse detalhe, é importante a gente entender também que a intensidade dessa carga elétrica acaba definindo a quantidade de linhas de campo. Lembrando que essas linhas de campo são uma convenção, tá? E a presença de uma linha de campo, por exemplo, aqui em linha verticalmente definida, não quer dizer que a gente não tem campo elétrico aqui no meio do caminho, tá? A gente não tem campo elétrico aqui nessa área em branco. Na verdade, a gente tem.
Só que a gente acaba definindo aqui para representar uma carga que a gente não consegue ver, uma carga elétrica, né? Com as linhas de campo, a quantidade das linhas de campo sendo definida de acordo com essa carga, tá? Então, assim, essas linhas de campo definem quanto a maior quantidade dessas linhas de campo significa que a gente tem uma carga maior, como a gente está vendo aqui, Q é igual a 3 coulomb, a gente tem mais linhas, né? E Q é igual a 1 coulomb, a gente tem menos linhas, mas que a gente tem presença de campo elétrico em todo o entorno do espaço. Isso aqui é uma representação bidimensional, mas isso se estende às condições tridimensionais, o que nos motiva a fazer toda aquela revisão que o professor Eduardo apresentou para vocês, né? De geometria analítica e de cálculo vetorial. E bom, a partir desse momento que a gente compreendeu que as cargas propõem um campo elétrico no meio externo a elas, a gente começa a observar a interação entre cargas, dois pontos de carga ao menos. Tá? Para a gente começar de uma forma um pouquinho mais simplificada, a gente observa simplesmente duas cargas e vai ser suficiente para a gente entender as nossas necessidades de hoje. Lembrando, isso aqui é toda uma revisão. Provavelmente o professor Eduardo já apresentou para vocês. Tá? Quando a gente tem, então, dois corpos interagindo, ou seja, os dois corpos isolados do meio externo, mas que entre eles há uma interação, a gente acaba definindo uma deformação nas linhas devido à presença dessa outra carga. Tá? Então, como lá a gente tinha cargas positivas com linhas que se afastavam dele, a gente tem cargas negativas com a linha com campo elétrico de atração, a gente acaba definindo então que um campo elétrico que sai da carga positiva tende a chegar na carga negativa. Acaba definindo o que então? Que a gente tem um sistema bipolar aqui, né, com um polo positivo e um polo negativo, são todos polos individualizados, mas que eles dois, tendo a mesma intensidade, acabam se anulando em uma observação do meio externo. Tá? Tem campo elétrico aqui no meio do caminho bem definido, mas se a gente olhar qualquer ponto aqui exterior no espaço, a gente não tem deformação de nada nesse sentido. Né? A gente tem as linhas de uma anulando a outra. Beleza? Então a gente tem uma condição de atração entre essas duas cargas, justamente definida por esta deformação nas linhas, né? E vamos dizer assim, o estabelecimento desse sistema de dois polos aqui. Por outro lado, quando a gente tem duas cargas de mesmo polo, de mesma polaridade, a gente acaba definindo cargas que se repelem, devido ao fato de que as linhas de campo de uma acaba distorcendo a outra da mesma forma, né? As duas têm a mesma intensidade que neste exemplo. Perceba o seguinte, se a gente quiser observar a intensidade de forma gráfica, a gente conta aqui a quantidade de linhas que são direcionadas a um ponto, a uma carga. Tá? Eu vou permitir deixar esse espaço para você contar, agradeço a proposta, mas olha só, a quantidade de linhas que tem a direção deste polo aqui são a mesma deste polo aqui. Da mesma forma que neste primeiro exemplo. Significa que as duas cargas têm a mesma intensidade. No primeiro caso, elas tinham direção oposta, né, sentido oposto, e aqui no segundo caso tem o mesmo sentido. Isso acaba definindo então um campo elétrico distorcido da seguinte forma. As linhas de campo que teriam direção essa posição do espaço acabam sendo repelidas justamente pela força e a presença das linhas de campo da outra carga. Tá? Como que a gente tem a mesma intensidade, a gente tem a mesma condição de repulsão. Tá? Isso aqui é uma representação, uma ilustração simplesmente, não quer dizer que isso é o que se define de forma precisa, mas isso aqui bem representa para a gente que as linhas de campo de uma carga elétrica não atingem a outra, né? Justamente por essa condição que a outra também tem as suas linhas de campo, que também também definem um campo elétrico no espaço. E bom, quando a gente está observando agora as deformações, a interação, né, de duas cargas de diferente intensidade, a gente vai ter a seguinte condição. Quanto maior a intensidade de campo elétrico, maior a carga de um ponto, com a maior intensidade dessa carga elétrica, né, mais linhas de campo a gente tem definido no exterior dela. Tá? E de forma análoga e contrária, uma carga de menor intensidade tem menos linhas de campo. Tá?
Então, a gente acaba definindo que, por exemplo, aqui em Q1 e Q2, nessa primeira ilustração, a gente tem cargas de mesmo sentido. São duas cargas negativas, né? Por que são negativas? São todas linhas que se direcionam, se aproximam do polo, tá? da carga elétrica. Como a gente tem valores de carga diferentes em Q1 e Q2, acaba que a gente tem mais linhas de campo em Q1, ou seja, mais campo elétrico para ser distorcido, e aqui em Q2 a gente tem menos campo elétrico para ser distorcido. Como a gente tem uma força de campo elétrico maior em torno deste corpo aqui, acaba que as linhas de campo são menos deformadas em comparação com aquelas de Q2. Tá? Isso é um detalhe importante para a gente definir então a interação dos corpos elétricos no espaço. Tá? Quanto maior a intensidade, menor a deformação, em comparação com cargas menores. Beleza? E aqui numa segunda ilustração, a gente tem a representação de duas cargas de sinais opostos, mas de intensidades diferentes. Tá? A gente tem aqui uma QB, ou seja, nessa representação, como a gente tem setas em direção a ela, a gente tem uma carga negativa, e aqui em QA a gente tem uma carga positiva com intensidade maior. Por que a intensidade é maior? Porque a gente tem mais linhas de campo que saem deste ponto, e em contrapartida a gente tem poucas linhas de campo que chegam a QB. Isso propõe uma interação da seguinte forma, né? A gente tem uma intensidade que tanto próxima uma da outra, a gente não tem uma diferença significativa, e acaba que boa parte das linhas de campo que não definem um campo elétrico de anulação aqui, acabam sendo distorcidas pela presença dessa carga. Essas linhas de campo aqui não são direcionadas à carga, mas devido à presença delas, são distorcidas a ponto de voltarem a, vamos dizer assim, não é que voltarem, né? Mas acabam definindo um fluxo numa direção original, sem a presença de QB. Tá? Mas com intensidade menor, claro, né? Porque a gente tem menos linhas de campo nessa direção aqui, né? Vamos dizer assim, para a direita, em comparação com essa carga sem a presença de QB. Tudo bem? Então, a gente acaba definindo então, uma carga que parte dela se anula aqui com QB, mas o restante do campo elétrico no entorno dela acaba sendo definido de forma radial, novamente. Tudo bem? E quando a gente está observando essas interações, a gente observa, por exemplo, linhas de campo curvilíneas, né, que foi o que eu apresentei para ti agora. E como a gente está observando comportamento de campo elétrico em diversos pontos do espaço, a gente quer observar o campo elétrico de forma plena, né? A gente pode pegar um ponto e analisar o campo elétrico dele. A gente observa que o campo elétrico que, em um ponto depende dessa condição curvilínea de distribuição do campo elétrico, né? Dessas linhas de fluxo. E quando a gente está falando, por exemplo, do campo elétrico em pontos em cima da curva, lembrando que essa curva pode ser transladada para qualquer lugar do espaço, né? Mas aqui, convenientemente, eu coloquei vetores de campo elétrico em pontos sobre a curva. Tá? Perceba o seguinte, aqui a gente pode estar definindo, por exemplo, a interação entre uma carga bem grande e uma carga pequena aqui, né? Como a gente tinha ali antes na QB e QA. E como neste caso a seta está saindo, a gente pode considerar que o campo elétrico aqui é baseado em uma carga positiva. Tá? Lembrando que o campo elétrico é um vetor, né? Se a gente quiser observar o campo elétrico neste ponto do espaço, por exemplo, se a gente tiver simplesmente interação dessas duas cargas, ou independente disso, né, a gente observa essas linhas de campo e a gente acaba definindo qual que é o campo elétrico no espaço. Se a gente quiser observar o campo elétrico neste ponto, a gente define um vetor tangente a essa curva e define ele como campo elétrico naquele ponto. Um detalhe importante é que, olha só, aqui a gente tem linhas de fluxo mais próximas. Isso significa que a gente tem um campo elétrico mais intenso. Tá? E aqui a gente tem um campo elétrico mais enfraquecido, né? Um campo elétrico menos intenso. E isso acaba definindo para a gente que o campo elétrico, pontualmente no espaço, tem maior intensidade em valores em uma condição mais próxima da carga, se a gente estiver observando o campo elétrico pontualmente. Né? Devido a essa condição de quanto fluxo elétrico tem na proximidade, né, na redondeza ali da carga elétrica, e quanto fluxo elétrico tem de forma distante. Percebe que a quantidade de linhas de campo elétrico não se altera. Apesar daquela representação errada aqui, essa aqui é a representação não mais ideal. Seria uma representação mais ou menos dessa forma, com várias linhas saindo de quê?
acaba que a gente define então que a intensidade de campo elétrico partindo de uma carga é mais intensa próximo daquela carga. Tá? Isso significa então que a gente observar o campo elétrico em qualquer posição do espaço, esse campo elétrico é mais intenso próximo da carga e menos intenso conforme a gente vai se afastando da carga. Percebe o seguinte, olha só, esse vetor aqui está bem maior que aqueles outros três, né? E a minha tentativa era que fizesse proporcionalmente diminuindo, tá? Esses dois que não ficaram mais ou menos o tamanho ideal para isso, mas aqui eu represento para vocês, esses pontos, essas setas em vermelho são o campo elétrico pontual, a imersão dentro dessas linhas de campo, beleza? Isso aqui é muito importante para a gente entender essa condição de densidade. E bom, quando a gente está falando do fluxo através de um corpo, que é o que a gente observa normalmente, não tem como a gente observar pontualmente, né? A gente observa as linhas de campo que atravessam uma área qualquer. Tá? Se a gente estiver observando, por exemplo, o fluxo elétrico total de uma carga, a gente vai fazer uma casca esférica no entorno dela, uma casca qualquer, desde que englobe toda aquela carga. Mas vamos falar do passo mais básico para a gente entender o fluxo. Né? A gente tiver um fluxo bem definido aqui. Tá? Detalhe, essas linhas aqui sempre estão equidistantes uma da outra. Né? A gente está definindo o campo elétrico em uma área. E esse campo elétrico é invariável sem a presença de cargas elétricas. Beleza? A gente está falando, por exemplo, de uma carga elétrica bem definida, né? Várias cargas positivas de um lado, várias cargas negativas do outro, e acaba definindo um campo elétrico assim, bonitinho e uniforme. Se a gente estiver analisando o fluxo através de um corpo, sendo aqui no exemplo um retângulo, uma área retangular, a gente está falando de quantas linhas de campo atravessam essa área, certo? E, dessa forma, a direção dessa área é muito importante para a gente definir o fluxo, porque imagina o seguinte, a gente observa que esta área pode ser representada por um vetor normal a ela, né? Angulada. Esse vetor angulado em relação ao campo elétrico em 0 graus. Tá? Neste caso aqui, a gente está falando de uma área perpendicular ao campo, ou seja, ela vai, com essa quantidade de área, a gente vai ter o maior fluxo possível passando através dela. Se estiver olhando condições semelhantes, mas pegar a mesma área, mesma porção de área, né? Só que uma área que está paralela, ou seja, vamos supor que a gente tem x e y para a área, né? A gente tem x e y para a área definidos na mesma direção do fluxo elétrico, a gente acaba definindo então que por ter um ângulo daquele vetorzinho normal aqui, ó, do meio da área para frente, igual a 90 graus em relação ao campo, a gente acaba definindo que não tem fluxo através dessa área. Não tem nenhuma linha de campo que atravessa, que fura ele. Aqui eu convenientemente coloquei essa área no meio das linhas, mas lembrando, a gente tem campo elétrico em todo espaço. Mas independente da posição que eu colocasse essa área, não teria nenhum vetor que atravessa de forma plena a área, né? A gente teria vetores que estão na mesma posição, mas que não atravessam, certo? A gente está falando do fluxo, a travessia, então, né? O bombardeio de fluxo elétrico através de um corpo. E daí a gente percebe que a gente pode ter o fluxo elétrico através de um corpo em outras condições que não são assim tão precisas e tão exatas. Né? Como a gente tem, por exemplo, numa área angulada. Né? A gente tem um vetor angulado em 40 graus aqui nesse exemplo, foi uma tentativa minha de ilustração, tá? Talvez não esteja a mais ideal. Vamos supor que a gente tem um vetor normal dessa área aqui, um vetor que representa essa área a 40 graus desse fluxo elétrico aqui. Então a gente acaba definindo então que a gente tem menos linhas de fluxo em comparação com aquela, né? A gente tem um fluxo elétrico passando em comparação com essa, né? Que essa aqui não tinha nada, mas é um fluxo menos intenso. Tá? Então a posição dessa área que a gente vai observando e a direção do campo elétrico que está propondo o fluxo através definem para a gente a intensidade desse fluxo, né? Ou a densidade, que é o que a gente vai ver logo em sequência. Lembrando que esses vetores todos em vermelho são o campo elétrico no espaço. Bom, se a gente estiver analisando então a densidade de fluxo elétrico, a gente está simplesmente de forma bem basiquinha, analisando a presença de mais ou menos vetores de campo elétrico. Né? Quanto mais linhas a gente tem em um ponto, quer dizer que a gente tem maior densidade de fluxo elétrico. A gente precisa de uma área menor para obter a mesma quantidade de fluxo. Né? Então, os valores de carga sendo variados em maior ou menor, acaba definindo para a gente a densidade de fluxo.
Lembrando daquela carga pontual. Quanto mais próximo da carga, maior densidade. Quanto mais distante da carga, menor densidade. Tá? É uma condição inversamente proporcional. Então, o fluxo elétrico depende dessa condição de campo elétrico, a presença de campo elétrico, né, e intensidade do campo elétrico, e a área da superfície que a gente estiver avaliando. Como eu já representei para vocês, a gente pode definir essas duas grandezas como vetores, certo? Um vetor normal àquela área e os vetores que representam, um vetor simplesmente que representa a direção do campo elétrico. Tá? Para a gente definir um modelo matemático genérico, para a gente calcular e definir a intensidade desse fluxo elétrico, por exemplo, a gente está falando só de fluxo ainda, tá? A gente define um produto escalar entre esses dois vetores, né? Sendo que essa variação de área aqui, representada aqui nessas integrais, se baseia naquela condição genérica da variação espacial, né? Lá a gente tinha áreas que eram paralelas, perpendiculares, ou áreas que eram angulares, diferentemente de perpendicular ou paralelo. Então a gente acaba englobando todos os cenários possíveis e por isso que se trata de um modelo genérico. Tá? E aqui a gente está falando novamente de cálculo vetorial. Formalizando isso tudo, fluxo φ é dado em Coulomb, tá? Mesma grandeza para a carga elétrica. E bom, quando a gente está falando da densidade de alguma grandeza, a gente está falando uma proporção de área ou volume. Neste caso, a gente está falando da densidade superficial de fluxo elétrico, é o que a gente trabalha. A gente não trabalha com densidade volumétrica, neste caso. Né? A gente não tem como a gente representar de forma volumétrica, pelo menos aqui nessas nossas representações, as linhas de campo que saem do corpúsculo lá da carga. Né? E bom, a partir de onde que a gente observa essa densidade? Né? A gente está observando a densidade a partir do fluxo elétrico que é definido a partir das linhas de campo daquela carga, né, definida a partir daquele campo elétrico da carga, que tem por origem a própria carga. Né? Então, seguindo esse roteirinho aqui, ao contrário, vamos dizer assim, a gente tinha lá a carga elétrica, definia um campo elétrico, que definia as linhas de campo elétrico, que daí define um fluxo elétrico. E daí, a partir desse fluxo elétrico, a gente observa a densidade. Se a gente observar o fluxo total de um corpo carregado, a gente observa, então, toda a carga elétrica, todo o fluxo todas as linhas de campo, toda a intensidade de fluxo elétrico que saem de uma carga e interage com o resto do espaço. Para a gente observar isso, o ideal é que a gente envolva a carga com uma superfície fechada e observe a densidade de fluxo elétrico nessa casca, né, nessa superfície fechada. Imagina que a gente tem um balão, por exemplo, e no meio do balão a gente tem uma carga elétrica. E a posição do meio do balão é indiferente, mas eu vou deixar o material de apoio para vocês entenderem melhor. Quando a gente está falando de uma superfície fechada no entorno de um ponto, a gente está falando de uma gaussiana aqui em eletromagnetismo. E por padrão a gente acaba demonstrando com uma casca esférica. A gente pode definir com outras formas geométricas que não sejam uma casca, mas a gente acaba obtendo o mesmo padrão de resposta. Tá? E em ordem de conveniência, para a gente ter um modelo já bem definido, normalmente as bibliografias apresentam a casca esférica, né, para representar essa densidade de um corpo, né, de uma carga. E bom, analisando tudo isso que eu estou expondo para vocês, eu deixo uma dúvida. Né? O fluxo total depende do raio dessa superfície que a gente está definindo no entorno da carga? Ou seja, deixa eu tentar representar aqui. A gente vai ter aqui, né, uma área qualquer. Vou tirar o preenchimento disso aqui. Beleza? O tamanho dessa área aqui, vou colocar aqui um pontinho também, né? Não ficou bem um pontinho, mas beleza. E a posição dessa área aqui, ó, se a gente transladar ela, vai ser indiferente. Lá pra frente vocês vão entender o porquê. Mas o tamanho dessa bolinha aqui em volta, dessa casca esférica em volta, imagine que isso aqui é uma representação bidimensional de um cenário tridimensional, tá? É uma esfera, não é um círculo. O raio dessa esfera aqui acaba definindo para a gente qual que é a densidade ou não, ou se o raio não define nada sobre a densidade de fluxo que parte dessa carga, né? Se toda a carga
está sendo acolhida pelo círculo, né? De forma intuitiva, tu pode pensar o seguinte: todo campo elétrico que sai da carga, ou que chega à carga, está sendo envolvido por aqui, então o raio é indiferente, né? E a gente observa daí de forma matemática que realmente o raio, a distância daqui da classe esférica até o ponto central dela mesmo, independente da posição desse pontinho, não define o campo elétrico que parte ou chega àquela carga, beleza? E para compreensão, eu achei de forma conveniente e mais adequada deixar para você o material de apoio, tá? Uma apresentação do professor lá da Federal Fluminense falando sobre fluxo elétrico, beleza? Vou deixar à disposição de vocês. O vídeo, a etapa que ele começa a demonstração do cálculo aos 11 minutos e 13 segundos, tá? Eu vou tentar deixar a URL nessa posição, mas eu suspeito que aqui o sistema não vai deixar bem claro para você. Tudo bem? Então tá, vou pausar essa gravação, logo em seguida eu volto com a segunda etapa e o comentário sobre essas definições. Beleza? Obrigado e até logo.